executando na prática os testes no sensor EOT. Para quem não conhece, o sensor EOT, sensor responsável por fazer a leitura da temperatura do óleo do motor. Um dos sensores mais eficientes que nós temos na injeção eletrônica, pois através dele a injeção eletrônica consegue sim aperfeiçoar o sistema de injeção eletrônica de combustível. Primeiramente, vamos esclarecer aqui qual a função do sensor de óleo, do sensor IoT na injeção eletrônica. Quem aqui sabe, já coloca nos comentários, por favor, qual a principal função do sensor de óleo. O sensor IoT, ele é um sensor responsável por verificar a temperatura do óleo do motor, ou seja, a temperatura em que o motor está trabalhando. Ele está localizado no cabeçote, próximo ao sistema de admissão, fixado em um canal de óleo lá no motor. O sensor de óleo ele é um sensor ativo que recebe alimentação da central eletrônica, ou seja, da ECM. Ele é caracterizado por um termistor. O termistor que é um resistor variável por temperatura, do tipo NTC que a gente chama, que é o coeficiente térmico negativo, onde a variação da resistência é inversamente proporcional à variação da temperatura. O que eu quero dizer com variação de resistência inversa da temperatura? Se o motor estiver com a temperatura alta, automaticamente a voltagem enviada pela central eletrônica para a central eletrônica vai ser baixa. Conforme a temperatura do motor vai aumentando, ele vai fazendo o inverso, né? Se a temperatura é quente, a voltagem é baixa. Se a temperatura é baixa, a voltagem é alta. Então, ele vai fazendo essa inversão de valores, tá? No método ECS, através da aula de parâmetros, onde você consegue analisar cada componente, como que ele trabalha na injeção eletrônica, na prática. Então, é muito importante, antes de você sair fazendo esses testes, como eu vou mostrar para vocês aqui na prática, que você tenha conhecimento de duas principais técnicas. A técnica VRA, onde você consegue entender e compreender de verdade como funciona o sistema elétrico da moto. A técnica ECS, que é você dominar a injeção eletrônica, o modo conceitual, as suas técnicas e teorias, antes de sair fazendo o teste adoidado aí, sem saber por onde começar. Uma das maiores dificuldades que eu venho recebendo nas minhas redes sociais, uma das maiores dificuldades é realmente saber por onde começar os testes, saber como realizar os testes na injeção eletrônica, por onde começar e como prosseguir. E é por isso que eu notei e senti a necessidade de trazer aqui para vocês essas aulas práticas, fazendo os testes na prática do zero até você chegar no problema. Passos que nós vamos passar aqui para vocês hoje é uma sequência de 5 testes, tem que ser seguido na ordem para que você tenha a conclusão exata do diagnóstico para encontrar o problema na falha da injeção eletrônica. Lembrando que o sensor de óleo, a função dele é realmente fazer a medição da temperatura do óleo do motor. Mas a grande pergunta, né? Para que o sensor faz essa leitura, tá? A central eletrônica, que é o cérebro da injeção, o que ela faz com a informação do sensor de óleo? Nós já sabemos que ele mede a temperatura do óleo, mas o que a central vai fazer com essas informações? A central, ela corrige a duração de injeção de combustível de acordo com a temperatura do óleo do motor. Ou seja, esse sensor é fundamental para o funcionamento da marcha lenta, para o funcionamento da marcha lenta, principalmente com a moto fria e com a moto quente. Não sei se vocês já notaram, a moto que é injeção eletrônica, quando você funciona ela fria, a lenta fica um pouquinho mais alta, a lenta vai diminuindo a rotação assim que o motor vai esquentando. E só é possível
ter essa leitura através da medição que o sensor de óleo informa para a central eletrônica através de volts. Essa conversa entre o sensor e a central nós chamamos de parâmetros. Então não é só importante você conhecer os parâmetros, mas e sim você saber interpretar os parâmetros conforme o funcionamento da motocicleta. Então aqui nós temos a nossa motocicleta de execução de testes. Ferramenta principal que vamos utilizar para executar o diagnóstico: multímetro. Segunda ferramenta que nós vamos utilizar: PinoScan, que é a ferramenta nossa, dos mecânicos expert. Vamos utilizar aqui também alguns alfinetes para estar conectando aonde a gente quer medir a voltagem. Pessoal, só um esclarecimento aqui, por favor. Esse cabo aqui negativo da bateria, tá? A saída dele vai sair vermelha. É que eu fiz uma extensão aqui, tá? Para conseguir alcançar o teste, para chegar aí no resultado para vocês identificar. Então, não estou usando dois positivos, não. É o negativo sempre conectado aqui no COM do multímetro, que é onde você vai conectar o borne, e a outra ponta no volts, resistência e miliampere. Será nessas duas conexões aqui. Aqui no multímetro vamos utilizar várias escalas. A escala de volts, corrente contínua, e vamos utilizar também a escala de resistência elétrica, e vamos utilizar também a escala de continuidade. Vamos fazer uma sequência de testes para você encontrar os problemas. Já anota, por favor, pega um papel e uma caneta. Eu vou falar teste 1 e você anota como fazer, quais os parâmetros para você chegar no resultado final. Primeiramente, eu vou ligar aqui, depois de tudo conectado, né, o nosso PinoScan, também o multímetro acoplado ali certinho, eu vou ligar aqui a ignição para nós fazer as leituras do sistema do sensor de óleo, tá? Muita gente não sabe executar esses 5 testes na injeção, no sistema de óleo. O pessoal faz um teste ou outro, mas os 5 em ordem, na sequência. Até hoje eu não vi ninguém ensinando do jeito que a gente vai trazer aqui para vocês. Então vamos lá. O primeiro teste, pessoal, que a gente vai fazer é a inspeção de voltagem de entrada do sensor EOT. Anota, por favor, anota. Inspeção de voltagem de entrada do sensor EOT. Esse vai ser o primeiro teste. Aonde que a gente vai fazer esse teste? Aqui no conector do sensor de óleo, tá? A gente vai fazer aqui. Vamos pegar um alfinete para nos auxiliar, tá? Um alfinetezinho. Aqui nós vamos espetar esse alfinete no fio amarelo com azul. Vamos localizar aqui no conector. Opa! Nosso PinoScan aqui. No conector a gente tem que localizar o fio amarelo com azul. Aí você vai espetar o alfinete no fio amarelo com azul. Beleza? Então está espetado, né? Como vocês podem ver. Agora nós vamos analisar aqui no multímetro. Então aqui no multímetro a gente vai colocar, como a inspeção é de voltagem, na escala de corrente contínua 20 volts. Sempre a gente vai utilizar para fazer teste do sistema de voltagem da injeção eletrônica o 20, porque a bateria opera em 12 volts. Positivo do multímetro, você vai conectar aqui onde a gente espetou o fio no sensor de óleo, vai colocar aqui o positivo e o negativo a gente vai aterrar no chassi. Nota no multímetro, por favor, a voltagem que está aparecendo, tá?
Deixa eu virar aqui, senão não vai aparecer, né? Então vamos lá. Tá dando ali 5,4 pontos. Vamos só esperar parar. ,93. Ou seja, o padrão aqui é entre 4,75 e 5,25. O que esse teste aqui nos mostra? Que está chegando a voltagem até o conector do sensor de óleo. Então, a primeira inspeção que a gente fez está ok. Se não tivesse chegando essa corrente aqui nesse local, a gente passaria para o teste número 2. Como ele está chegando, aqui a gente já pularia para o teste número 3. Mas vamos simular aqui que não tivesse chegando voltagem aqui no fio amarelo com azul. Aí o que você ia fazer? Primeiramente, desligar a ignição. Aí você colocaria o multímetro na escala de continuidade, a escala que emite este sinal sonoro. Estão ouvindo o sinal sonoro? Esta é a escala de continuidade. Você vai usar o mesmo lugar que você espetou aqui o fio, que é o amarelo com azul, e vai aterrar a outra ponta de prova no chassi, ou seja, você vai aterrar. Se der continuidade, encontramos o problema. A motocicleta está com um curto-circuito no fio amarelo com azul, tá? Como não tem continuidade, vamos pular para o passo número 3. Então, o segundo teste que a gente fez aqui é o teste de curto-circuito. Primeiro teste que a gente fez é o teste de alimentação. Estava chegando corrente, beleza. Segundo teste, teste de curto-circuito entre o fio amarelo com azul e o terra, que é o chassi, né? Que ele é aterrado no chassi, a fiação. Como não tem curto-circuito, a gente vai pular para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A gente vai verificar a resistência do sensor de óleo, tá? Como eu tenho a ferramenta magnífica aqui, o PinoScan, a gente vai utilizar ela, tá? Vamos acoplar aqui novamente. Beleza. PinoScan no local. Aqui nós temos o PinoScan conectado na fiação da moto. Qual que é os pinos que a gente vai utilizar aqui para medir a resistência do bico, tá? Do bico não, do sensor de óleo. A gente vai utilizar o pino 24 e o pino 4. Também daria para você retirar o sensor e fazer diretamente lá no sensor essa inspeção. Só que como aqui nós temos esta ferramenta, fica um pouco mais fácil, né? Então, pino 4, 1, 2, 3, 4. Vamos mudar aqui para o pino 24. Pino 4 e pino 24. Vou só conectar direitinho. Aqui, pessoal, conectado. Então, ele tem que dar a resistência entre 2,5 e 2,8. Aqui ele está mostrando para nós 2,6, ou seja, o sensor de óleo está dentro da resistência correta, né? Esse é o padrão do sensor de óleo, tá? Da resistência do sensor de óleo, entre 2,5 e 2,8. Isso contando com a motocicleta a 20 graus Celsius, tá? Então, os 20 graus aí, se a moto estiver quente, é recomendado que você espere a motocicleta esfriar para você fazer esse teste. O quarto
teste que a gente vai fazer aqui é o teste de circuito aberto. Se caso todos esses testes que a gente fez deu tudo dentro do padrão, você vai seguir com o teste. Agora é o teste de circuito aberto, né? Vamos simular como se tivesse um fio rompido aqui na motocicleta. Então, para fazer o teste de circuito aberto, a gente vai operar da seguinte forma. O teste de circuito aberto é da seguinte forma. Também com a ignição desligada, tá? Nós vamos retirar aqui o sensor, o conector do sensor de óleo. E nós vamos verificar se tem algum fio rompido. Como que a gente vai fazer? O primeiro fio que a gente vai fazer o teste é o fio verde com branco, onde se tiver, tem que haver continuidade, tá? Porque a gente vai testar aqui a fiação do conector do sensor até chegar no módulo. Então, ele tem que emitir o sinal sonoro, né? Ó, ele tem que dar esse sinalzinho aqui. O que tá com mau contato aqui um pouco é com esses meus cabos do multímetro, hein? Então vamos lá. Pino 4 é o negativo que a gente vai utilizar no pino scan. E vamos testar a continuidade aqui, ó. Tá chegando, né? Estão ouvindo? Então, não está rompido o fio verde com a listra branca. Agora o outro fio, perdão, do sensor de óleo, o outro fio é o amarelo com azul lá no 24 do pino scan. Mesmo teste. Vou só conectar aqui. Preciso providenciar uns cabos novos do multímetro que está com mau contato aqui já. Olha lá, ó. Tem continuidade. Isso quer dizer o quê? Que você não tem nenhum fio rompido entre a central eletrônica e o chicote que dá a ligação diretamente no sensor. Então, beleza. Se você fez esse teste e não tem nenhum fio rompido, o que a gente vai fazer agora? O último teste, que é o teste de voltagem, para ver se está a voltagem chegando legal aqui no pino scan. E essa inspeção de voltagem de saída do sensor de óleo. Esse é o quinto teste. Vamos desconectar aqui esse nosso alfinete. Vamos conectar aqui novamente no sensor de óleo. Agora a gente vai fazer a ligação aqui da ignição, pois o teste que nós vamos fazer agora é de voltagem. Ele tem que dar o padrão de voltagem. Vamos fazer a ligação aqui da ignição. Beleza. Ignição ligada. Pessoal, vocês que estão me assistindo aqui, vocês já conheciam todos esses testes que dá para fazer no sensor de óleo? Todos esses 4 que a gente já fez, mais o teste que a gente vai fazer agora. Alguém não conhecia algum teste desses? Coloca nos comentários, por favor. Aqui o nosso quinto teste. E para chegar no veredito final, né? Negativo, então, a gente vai colocar aqui no pino 4 do pino scan. E o positivo no pino 24. Está dando 3, né? Exatamente 3. Estão visualizando na tela 3 volts. Então aqui, qual que seria o padrão para que o negócio esteja funcionando 100%, tá? Ligamos a ignição e medimos a voltagem nos terminais da nossa fiação de teste, que é o pino scan. A voltagem deu entre 2,7 e 3,1, que seria o parâmetro? Sim, deu 3,00. Isso quer dizer o quê? Se mesmo assim a motocicleta estiver operando piscando a luz do painel, a gente teria aqui 3 problemas, tá? Se deu essa voltagem e está piscando no painel a lâmpada com o código do sensor de óleo,
Nós temos conector solto do ECM, que é da central eletrônica, ou com mau contato, ou nós temos algum fio rompido, tá? Então são esses dois problemas. Se fez esses testes, chegou nesse padrão, tá com esses dois problemas: fio rompido ou conector solto ou com mau contato. Se você fez esses testes e mesmo assim tá acusando lá no painel da moto o código de falhas do sensor, central eletrônica com problema. Então, o teste do mapa GPS de testes é eliminatório, né? Chegamos no 5º teste, lembrando que essa motocicleta não está com problema nenhum, então é normal que ela desce todos esses parâmetros, porque está tudo funcionando perfeitamente. Agora, se tivesse no painel da moto piscando a lâmpada depois de fazer todos esses testes, a conclusão que nós ia chegar era a seguinte: ou tá com conector solto ou com mau contato da central, ou tá com algum fio rompido que esteja com mau contato. Em últimos casos, o problema seria na central eletrônica. Então, aquilo que eu sempre falo, confiança na hora de passar o diagnóstico. Se eu chegasse no final desses testes, verificasse que não tem nenhum mau contato, o conector está em perfeitas condições e não tem nenhum fio rompido, eu poderia condenar com certeza e com clareza a central eletrônica sem medo de errar, que o problema só poderia ser ela. Então, muita gente faz os testes de forma aleatória e não consegue chegar no problema da moto, tá? São uma sequência de testes, do teste 1, do teste número 2, número 3, número 4 e número 5. Quando os mecânicos falam assim, eu não sei por onde começar o teste, eu não sei testar sensor, tá? Então assim, esse é o passo a passo exato para você testar o sensor de óleo. Muita gente faz como para testar o sensor de óleo? Tira ele fora, testa a resistência e beleza. É isso que o pessoal sabe testar. Eu mostrei aqui para vocês 5 testes em ordem. E olha só a sequência do teste. O primeiro teste, a gente fez o teste do quê? Da inspeção de alimentação do sensor. Para verificar se estava chegando corrente nele. Tá chegando corrente no sensor? Tá. Segundo teste, teste de curto-circuito. Antes de eu pegar um sensor bom e colocar esse sensor bom lá no lugar e conectar a fiação para testar, eu verifico se o sistema não tem um curto-circuito. É muito importante você se certificar que o sistema não esteja comprometido para que você não queime peças novas. Outra grande dor dos mecânicos é colocar uma peça e queimar, estragar a peça boa. Às vezes está com uma moto de um cliente na oficina fazendo um serviço, pega a peça do cara para testar na moto e pronto. Nenhuma funciona mais. Isso é porque você não sabe esse mapa de execução de testes, tá? Isso aqui, lá no método Injeção Expert, é o nosso 5º passo. Tem alguns métodos que precisam ser seguidos para que você se certifique que não vá fazer a coisa errada. O método VRA, o método ECS, temos também os métodos de pré-diagnóstico para somente depois você pegar e encostar a mão na moto para fazer os testes. É importantíssimo seguir com o passo a passo correto. E quando chega na hora de executar os testes, quantos minutos a gente levou para fazer 5 testes aqui na injeção eletrônica? Acho que 10, 15 minutos no máximo. Por isso que eu digo para vocês e eu afirmo para vocês que é possível sim você fazer qualquer diagnóstico em qualquer motocicleta em até 30 minutos e encontrar a causa e a origem do problema. Não precisa levar 2, 3 dias mexendo na moto para tentar achar o problema. E outro detalhe, cara, importantíssimo, não tendo pino scan, você faz o mesmo teste desde que você saiba onde espetar os alfinetes no conector da central. E tudo isso você aprende na técnica ECS
do método Injeção Expert. Pessoal, esse padrão de testes aqui é um padrão de testes mecânico expert, desenvolvido por nós. Esse método é Injeção Expert para que você consiga ter clareza na hora de efetuar o diagnóstico